A paz seja conosco. O professor francês Thomas Piketty lançou, inclusive no Brasil, uma obra alentada chamada O Capital no século XXI. Nas mais de 700 páginas que compõem este texto, cuja leitura nos traz inúmeras considerações importantes, o professor desenvolve a análise dos dados econômicos. Infelizmente, não os faz em relação ao Brasil, pela indisponibilidade desses dados ou pela ausência de confiabilidade de tais dados, mas ele se debruça sobre 300 anos de informações de natureza econômica europeias e americanas, para nos dar, em síntese, duas informações muito preocupantes. Até a década de 40 e depois dela, no período até 1970, constatava-se que 10% da população do mundo detinha 1/3 das riquezas, sendo o restante disputado pelos 90% subsistentes. 10%, 1/3 da riqueza do mundo. Os anos pós-guerra, particularmente no período mais próximo de onde nos encontramos hoje, demonstra que aqueles 10% passaram a deter 50% da riqueza mundial. O que, segundo ele, denuncia a presença de uma grave desigualdade, porque o topo da pirâmide vem cada vez mais vendo ser acrescidas as suas possibilidades de acumular capital, enquanto que na base nós vamos experimentando a acentuada disseminação da pobreza. Muitos me perguntarão, mas nós estamos numa aula de economia, quem dera pudéssemos, mas uma aula de economia? Sim. Hippolyte Léon Denis Rivail, o homem do seu tempo, e um homem com vistas à tarefa que tinha pela frente, vai aos espíritos querer entender a questão da desigualdade das riquezas. O Livro dos Espíritos, esta obra que a humanidade ainda está longe de entender o grau de importância, a atualidade, também se debruça no capítulo destinado ao exame da lei de igualdade, às desigualdades do ponto de vista da posse das riquezas. Parte-se de um pressuposto, a de que nenhum de nós, aqui chega portando absolutamente nada. E daqui saímos também não levando nada de natureza material. Os bens estão no mundo. E quando o professor Piketty analisa os dados de maneira consistente, porque não são informações de um dia, mas de 300 anos, ele nos demonstra que a preocupação que motivava o codificador
a analisar os dados e a questionar os espíritos sobre o problema, efetivamente tinha uma razão de ser. O mundo jamais conheceu um progresso de natureza material tão grande. As facilidades das comunicações, a possibilidade do transporte entre continentes, o aumento da tecnologia, tudo isto nos leva a refletir sobre se o crescimento de natureza moral vai na mesma direção. O que me parece, e não quero aqui enunciar nenhuma conclusão, mas apenas o fruto das minhas reflexões, é que o que temíamos está acontecendo aceleradamente. Os homens estão deixando exacerbar o egoísmo e cada qual pensa em si, longe de pensar nos demais. E diferentemente de aproveitar a existência, este pequeno hiato na vida do espírito, para crescer e solidarizar-se, notadamente com aqueles em relação aos quais está vinculado, o homem tem se distanciado deste programa de natureza espiritual. Uma leitura eminentemente técnica, econômica, nos permite perceber, constatar mesmo, o quanto isto é grave. E o próprio professor Piketty, numa palestra dada na Universidade de São Paulo, foi categórico em nos alertar. No Brasil, os dados disponíveis demonstram que a desigualdade é ainda maior, pois que se na Europa e Estados Unidos existem mecanismos que tentam coibir este acréscimo pelo simples acréscimo de patrimônio, no Brasil isto não se dá. E ele toma um dado extremamente objetivo. O Brasil tributa a herança transmitida entre 4% e 6%. Os Estados Unidos tributam entre 20% e 40%. Logo, no Brasil, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres, lamentavelmente, cada vez mais pobres. Na questão que inicia o nosso estudo de hoje, a de número 808, Kardec vai de encontro aos espíritos, querendo obter informações exatamente a respeito deste processo de se acumular riquezas em detrimento de quem quer que seja. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades. Nós já havíamos visto aqui que a questão ligada às faculdades individuais efetivamente se confirma como sendo um grande fator das diferenças que temos. E isto porque, criados por Deus, simples e ignorantes e destinados à perfectibilidade, todos podemos, na razão direta do nosso empenho,
avançar mais ou menos celeremente. É uma questão de opção, de livre-arbítrio. Muitos há que perdem as oportunidades que lhes são dadas de crescer do ponto de vista espiritual e geralmente o fazem preocupados com as coisas de natureza material. Diga àquele cujas coisas transitam muito bem, se ele vai se ocupar de questões espirituais. Talvez no avançar dos anos, quando entender que está próximo de regressar para onde todos e de onde todos nós viemos, talvez o espírito acorde e comece a se preocupar. O que vou levar? Quais serão os patrimônios que apresentarei? As visões religiosas, de uma maneira em geral, dizem que não precisa a pessoa se ocupar muito com isto. Basta que contribua no transcurso da existência com valores em favor desta ou daquela visão, e depois, no final do tempo da existência, tenha um instante de arrependimento, como se o arrependimento representasse a pura e simples quitação dos débitos que temos. Como a doutrina espírita é feita para o homem maduro, para o espírito que já passa a raciocinar acerca das informações que tem, as conclusões são diversas. Nós voltaremos para casa porque somos espíritos, não somos homens, estamos homens, somos espíritos. E espíritos que voltarão apresentando o fruto das suas tarefas, dos seus compromissos. E aí então, talvez, passemos a entender que estas histórias de que basta o arrependimento, basta meia dúzia de sacramentais para abrir portas, não é tão simples assim e se justifica, às vezes, na imaturidade, jamais em função do conhecimento. Os espíritos lhe respondem: as desigualdades, sim, é verdade, mas sim e não, porque da velhacaria e do roubo que dizes? E curiosamente, Kardec acrescenta uma segunda questão, mas que nos dá a ideia da sistemática do seu trabalho. Canuto de Abreu, que tendo acesso a informações sobre o codificador, nos legou obras de muita importância. Em uma delas, em que discorre sobre os aspectos históricos do Livro dos Espíritos, registra que o codificador dialogava com os espíritos numa posição sempre de igualdade. Embora contando com a presença e assessoria do Espírito de verdade, de espíritos como Santo Agostinho, Vicente de Paulo, Platão, ele não se punha na condição do estupefato, daquele maravilhado, mas ele os abordava. E isto fica materializado justamente nessa questão, quando a sequência, aquela que ele lança como a letra A, ele responde à pergunta dos espíritos. Porque havia lá da velhacaria e do roubo, que dizes? Ele então agrega: mas a riqueza herdada, essa não é fruto de más paixões, de paixões más. E o Espírito lhe devolve com uma pergunta, uma segunda, e já emenda a resposta: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza
ainda quando bem adquirida, os desejos sinceros de possuí-la o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro, o seu juízo é mais severo do que o dos homens. E aqui nós nos surpreendemos, porque as pessoas sonham no enriquecimento de o dia para a noite. A prova disso é o sucesso das loterias, uma grande enganação até oficializada. Basta se fazer a proporção de quantos ganham, quando ganham. Mas está lá o sujeito iludido, imaginando que do dia para a noite sairá da pobreza para a riqueza. E vê-se frustrado, evidentemente, porque de milhões que apostam, às vezes um é o, entre aspas, ganhador. A ideia de que as coisas que nos vêm facilitadas podem efetivamente ser melhores do que aquelas que conquistamos mercê o nosso esforço. Se a pessoa viciada em jogos, e as há em número acentuado, poupassem o dinheiro que jogam fora, talvez pudessem remediar um pouco, não apenas os seus dias, mas com toda certeza ajudariam o seu espírito, porque esta ânsia por possuir, este desejo por aumentar o que se recebe, é algo que efetivamente precisa ser combatido quando revelador do egoísmo. Ninguém imagina em obter uma soma para distribuir aos outros. Isto é uma doce cantiga, um conto que a pessoa exterioriza. Irmão X, numa história lançada em Pontos e Contos, nos fala de alguém assim, sabe, alguém que vinha à casa espírita, por incrível que pareça, e procurava nas suas preces sempre informar, eu gostaria muito de ter uma grande fortuna para ajudar as pessoas. Como se nós não pudéssemos ajudar as pessoas com o nosso esforço. Nós queremos até pagar para que outro faça. Então eu gostaria de ter o recurso e ajudar os outros. E um dia, conversando com uma entidade espiritual, esse irmão foi categórico: me ajuda, me dá um recurso que eu quero ajudar o mundo. E na semana seguinte a mesma proposta, e na outra, e na outra, e na outra, até que certo dia, andando pela cidade, eu vou usar a moeda de hoje, uma nota de R$100, entre aspas, apareceu na sua frente. E ele, com aquele espírito generoso cristão, primeiro pôs o pé na nota, para que ninguém observasse, bem generoso. Em seguida olhou do lado, ninguém procurou, ele pegou e já saiu feliz. 3 passos adiante, uma mãe com uma criança faminta se lhe apresenta: moço, por favor, me ajude. Eu não tenho como comprar leite para o meu filho. Senhora, desculpa, estou sem trocado agora. Procura uma casa de assistência. Vira a esquina e um velho, trazendo um papel na mão e trêmulo, lhe endereça um pedido: você pode me ajudar a comprar este remédio? Agora não. Procure, por favor, os órgãos de assistência social. É lá que você vai obter a ajuda de que precisa. Uma quadra depois, diante de uma padaria, uma criança olhava para o interior da loja e faminta lhe endereça um pedido: dê-me um pão. Ao que ele diz: moleque, desde quando criança pode pedir na rua? Já para casa, ou então vou tomar uma medida mais séria. O irmão X nos conta
que na semana seguinte, quando ele chegou à casa espírita, nem precisou procurar a entidade que ali atendia, ela o chamou. Irmão, por favor, puxa, você precisava pensar melhor antes das suas promessas. Como assim? Não estou entendendo. Você não tem um pedido permanente? Sim, eu estou esperando a ajuda de vocês, porque o dia que eu tiver recursos, eu vou ajudar o próximo. E o Espírito respondeu: não minta, não minta. Como assim? Na semana passada, nós fizemos com que uma nota de R$100 estivesse na sua frente. Você a escondeu e, mais do que isso, negou a 3 pessoas a ajuda. Meu amigo, o egoísmo é algo que precisa ser trabalhado. Vá em paz. Não peça aquilo que você não tem condições de fazer. O que sabemos nós sobre as riquezas, sobre as origens? Há pessoas que se ufanam de ter comprado coisas porque conseguiram de outras que estavam sem recurso. Comprei uma casa fantástica, a pessoa estava quase falindo, eu fui lá e dei o golpe de misericórdia. Nossa, o terreno que eu consegui é daquela viúva que não sabia o que fazer com ele. Isso aqui é de herdeiros que nem sabem o valor. Então eu aproveitei, fui lá e tive vantagem. É isto que o Espírito nos chama a atenção. E chama a atenção de Kardec. Você sabe o que é isso? Busca a fonte da riqueza e verá que nem sempre é pura. Muitas vezes é fruto de espoliação e de injustiça. De injustiça. Na questão 884, que estudaremos mais à frente, Kardec pergunta sobre qual é o caráter da legítima propriedade. E os espíritos lhe explicam: aquela que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Pois que aquele que prejudica, bem, a advertência está aqui. O juízo de Deus, que está na consciência, é mais severo do que o dos homens. E nós, que seremos os nossos próprios juízes, só avançaremos espiritualmente quando nos quitarmos em relação a isto. É por isto, meus amigos, que no texto do Evangelho fica evidente a alegria de Jesus quando vai dar na casa de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos. Pequeno, ele sobe em um sicômoro, uma árvore de baixa estatura, mas robusta para suportar a presença de um homem, para ver Jesus passar. E fica surpreso porque Jesus a ele se dirige dizendo: desce, eu quero estar na sua casa hoje. E quando ele lá entra, Zaqueu, pressionado pelos comentários e pela sua própria consciência, diz a Jesus: Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu dou a ele 4 vezes mais do prejuízo que causei. E mais do que isto, vou pegar a metade dos meus bens e vou ajudar aqueles que precisam. Nenhum de nós precisa chegar a tanto, embora pudesse chegar a tanto, na exata medida em que os bens não nos pertencem. Estão no mundo e no mundo ficarão, mas certamente dormiríamos de consciência tranquila se nos ocupássemos em ajudar os que mais precisam. Na 809, aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Evidentemente que a resposta é lúcida. Claro que não.
Se alguém adquiriu mal e transmitiu, o problema não está aí, se eu ignoro. Porque muitas vezes há até consórcio. Pai, compra lá porque é galinha morta, se dizia no passado. Vai porque o sujeito não tem a menor condição de manter o bem. Fique mesmo com ele, porque não há como este que o tem mantê-lo. Fica sabendo, adverte o Espírito que responde, que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Nos convidam os Espíritos, pois, à solidariedade restrita. Que não pensemos enganar a nós mesmos, porque no limite é isto. O espírita ainda vai se conscientizar, e é esta a razão da doutrina espírita estar no mundo, da sua condição. E mais do que isto, vai entender que não nos perdoarão se não nos perdoarmos, e não poderemos nos enganar ao longo do tempo. Nós haveremos de responder pelos nossos pensamentos, quanto mais pelas nossas ações. É importante, portanto, refletir sobre isto. Em o Evangelho, São Luís, no capítulo de número 16, o item é o 15, ao discorrer acerca da fortuna, da transmissão da riqueza, perguntado por Kardec se a herança poderia ser transmitida, ele diz sim, claro, sem problema. Agora preste bem atenção. O homem que a transmite não pode garantir que ela permaneça, porque muitas vezes os seus descendentes a usarão de maneira equivocada ou se esforçarão para que ela repare injustiças praticadas. Nenhum de nós fica com nada. Na 810, sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo, né? No Brasil, esta disponibilidade está relacionada a um percentual dos bens. No Brasil, o reconhecimento da herança. Nós somos daqueles países em que assegura que alguém que tem alguma coisa possa deixar aos seus herdeiros, aos seus sucessores, e parte pode disponibilizar como achar interessante. Kardec pergunta: aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. E o Espírito grifa: sempre entendei o bem. O que significa que se nos é possível deixar a quem quer que seja os nossos bens, é importante que olhemos para a destinação adequada de certos bens do conjunto do nosso patrimônio, até para que isso ajude aqueles que precisam. O acumular, pura e simplesmente, e eu volto aqui ao professor Piketty, acaba mostrando que as injustiças se perpetuam. Não é possível, num espaço tão curto de tempo, que esse 1/3 da humanidade passe a ter 50% da riqueza disponível. E os outros 2/3? Como vivem? Nós temos assistido, lido a informações sobre milhares de pessoas
transportadas em condições subhumanas, em pleno século XXI, de um lugar a outro, em busca da maneira de sobreviver. Vínculos destruídos porque homens, mulheres e crianças embarcam em naus frágeis e tentam sair da absoluta miséria para locais onde pelo menos o mínimo lhes poderia ser assegurado. E onde estão os chefes das nações? Onde estão os homens que estimulam a corrida armamentista? Onde estão os líderes que recebem prêmio Nobel da Paz, quando não estendem a mão aos que sofrem? Que governantes são estes, que se preocupam com a casa decimal das aplicações financeiras dos ricos e não estendem as mãos aos miseráveis? Que homens são esses? Que espíritos são esses? Nós temos que nos perguntar, mas antes também de criticá-los, preocupemos como temos agido. De que maneira somos acolhedores ou não dos que sofrem nos ambientes onde vivemos? Qual é o nosso grau de preocupação com a dor do próximo? Muitas vezes descobriremos ser nenhum. A insensibilidade nos graça os dias. Somos preocupados com o que temos, em como manter o que temos, em proteger o que temos, mas nos esquecemos daqueles que nada têm. E com isto as condições se perpetuam. Mudando de rota, Kardec quer saber, e aqui ele é de novo atualíssimo: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. É verdade, os filhos são um exemplo muito claro disso. Dê para cada um a mesma quantia, e você vai ver que o mais previdente acha um jeito de economizar, de aplicar, enquanto o outro já pega, sai correndo e compra o primeiro bem que aparecer em vista. Um pensa nos dias futuros, o outro apenas no presente. Logo, o acumular, às vezes, é fruto dessa previdência ou então da avareza. Há, no entanto, continua Kardec, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo muito mais prejudicial do que imaginam. Esta igualdade está longe de vir a ser materializada, exatamente porque nós somos criaturas com tendências variadas. O que eles insistem em nos recomendar: precisamos combater o egoísmo. Esta é a chaga social. É isto o que importa. Numa dissertação que escreveu na cidade de Bordeaux, Adolfo, bispo de Argel, que já houvera subscrito outras comunicações usadas pelo codificador, esta lhe foi enviada pelo senhor Sabó, nos fala a respeito do pauperismo, da questão daqueles que são pobres. E nós vamos entrar já nisso, nas provas da riqueza e da miséria. E ele escreve assim a Kardec, a mensagem está na Revista Espírita do ano de 1861, O Pauperismo, o mês é de agosto. Certamente, por uma sábia organização social, é possível aliviar muitos sofrimentos. E isto que se deve ter em mira,
mas pretender fazê-los todos desaparecer da face da terra é uma ideia quimérica, uma ideia pequena demais para vir a ser implantada. Por quê? Porque a terra é um lugar de expiações e sempre haverá pobres, alguns porque pediram para vir a ser pobres. E qual a razão por que teriam pedido? Porque em oportunidades anteriores esbanjaram os bens que tinham. E aí então se dispõe. Mas em momento algum da comunicação que o bispo Adolfo nos oferece, ele diz que nós devemos apoiar ou deixar de socorrer aqueles que passam por necessidades. Se é verdade que a pobreza pode vir a ser um testemunho, a solidariedade de todos nós pode ser um testemunho maior. E se todos nos solidarizarmos, é possível que atendamos diminuindo as dores daqueles que as passam em profusão, em demasia. É importante refletir sobre isto. Na 812, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar, e aqui então a gente tem o coroamento desse raciocínio. Não, mas o bem-estar é relativo, e todos podem dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. O trabalhar, o ativar-se de maneira a ampliar o auxílio, o amparo daqueles que não podem, o socorro que precisa chegar, notadamente na velhice, quando as forças já não permitem mais que a pessoa desenvolva tanto quanto no passado tinha condições de produzir. Mas a sociedade se mostra injusta com os mais velhos, a tal ponto que nós precisamos no Brasil criar uma legislação, como que para educar as pessoas a respeitarem os mais velhos. O mais velho não encontra assento se estiver ao lado de um mais novo. O mais novo continua indiferente ao fato do mais velho estar ali de pé. O mais velho não dispõe de prioridades, até mesmo as famílias os tratam às vezes e lastimavelmente como trastes, que são depositados em lugares que cobram altas somas para não lhes dar aquilo que eles reclamam mais e que tem toda a razão de obter, que é a atenção, o carinho. Quantos filhos legam o pai ao esquecimento, a mãe ao esquecimento? Acham que uma simples troca de mensagem, um telefonema lá quando lhes dá na telha, seja o suficiente para demonstrar o carinho. Estão preocupados com as suas vidas. Estão preocupados com o seu destino, os seus rumos. A vantagem, como me ensinava alguém de larga idade, é que amanhã eles chegarão, se possível, nos mesmos anos e experimentarão todo o carinho que deram aos seus pais, se os seus filhos tiverem a mesma visão que eles têm. É importante, portanto, ser solidário. Há uma questão de número A, acrescida a 812, que dava para estar em qualquer ponto do Livro dos Espíritos. Será possível que todos se entendam? Percebam, né? Pergunta tão clara. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. É a resposta, né? Essa questão me parece assim, vem complementar o raciocínio
da resposta da anterior, mas ficaria bem em qualquer parte do Livro dos Espíritos. 813. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Então os espíritos respondem, primeiro a afirmação, depois a pergunta. Tem gente que cai na miséria por culpa sua? Claro que tem. É só imaginar que o sujeito não tem o menor controle. Tem o salário, mas gasta além dele. Não sabe medir aquilo que quer comprar. No Brasil há uma deseducação econômica fantástica, né? O sujeito tudo quer parcelar. E nós nos conformamos em ver o preço à vista no mesmo preço a prazo. Quando isso é ridículo, não existe em lugar nenhum do mundo. O preço à vista não pode custar a mesma coisa que o a prazo. Ainda mais quando temos uma inflação oficialmente reconhecida de 8 pontos percentuais ao ano. Portanto, pagar à vista ou em 12 vezes não pode ser igual. Mas o sujeito faz a conta se cabe no bolso. E aí compra. Se vai fazer alguma coisa com aquilo, deixa para frente. Vamos pensar depois. Mas o fato é que muitos, por não serem previdentes, entram mesmo na situação de completa miserabilidade. Os espíritos, porém, diante da pergunta da sociedade, dão a resposta a Kardec. A sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver os espíritos nos ensinando o que é educar. Aos pais, avós, aqueles que cuidam de crianças, adolescentes, cabe a tarefa de educá-los, identificando-lhes as más tendências e tudo fazendo para corrigi-las. Agora, para isto, o melhor critério é o exemplo. Não o dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O último bloco de questões que encerra isto nos fala sobre as provas da riqueza e da pobreza. A Terra é um mundo de expiações, quando a gente vem sem ter escolha. Vai lá porque você precisa passar por isso, ponto final. Mas eu queria, agora não, vai. E o sujeito vem. Vem e só reclama, mas vem, né? Está espiando. Não tinha outra opção. Mas tem a questão da prova. É a prova, o sujeito pede, puxa, eu quero vir numa condição completamente adversa. Mas por que você quer reencarnar numa condição adversa? Para mostrar que eu sou firme. Sou firme. Me manda aí uma mãe terrível. Me dá um pai que seja 2 vezes pior do que ela. Irmãos que sejam um terror. E o sujeito reencarna numa família em que tudo dá certo. O pai é bom, a mãe atende. E ele reclama. É dizer, calcula se tivessem atendido ao pedido que ele fez, né? Às vezes, da moléstia que deveríamos ter, só nos sobra a unha encravada. E o camarada reclama dela o tempo todo. Olha a minha unha. Está vendo a minha unha? Está me atrapalhando. É dizer, fica com o foco muito mal posto. Qual das 2 provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E aí? Qual vocês acham? É melhor ser rico? É evidente, né, Nazil? Mas é prova. É melhor ser pobre? Puxa, pode ser, mas é prova. O sujeito pede, eu quero ser testado aí. A resposta vai deixar todo mundo assim preocupado, né? Porque as 2 são equivalentes. A miséria costuma provocar queixa. E contra quem? Contra a providência. Nossa, Deus me pôs nesse lugar, nessa condição, né? E por que o meu vizinho está tão bem? Veja que além de tudo tem a inveja, né? O camarada não só se
queixa de Deus, mas como aponta para o vizinho, porque sempre tem um termo de comparação. Eu que sou tão bonito, estou aqui nessa desgraça, e meu irmão que é feio está lá, numa boa. O sujeito sempre vê o outro numa situação desconfortável. Eu digo isso porque aquele que está bem nem lembra do outro, né? Mas o que está mal vai se lembrar do que está bem. O que está bem não lembra de ninguém, né? Não lembra mesmo. Eu estou bem aqui, ninguém me incomoda, e quando alguém telefona já pergunta, quer o quê? Né? Por que está me procurando? Vai pedir alguma coisa. Eu tenho certeza que isso não ocorre aqui, tá? É coisa que eu colhi lá fora, não é coisa aqui que a gente constate entre nós, né? Se está me ligando alguma coisa, vai fazer o pedido, vai trazer algum problema. Não se lembrou de mim todo esse tempo? Por que se lembra agora? Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Aí os espíritos, então, acertam as contas com Kardec. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Tem até dispensa, quartinho para guardar as coisas. E vai acumulando. Com a riqueza, as suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si, unicamente. Nem precisa falar, né? Aqui a gente constata a mais absoluta veracidade. Diante de bens finitos, a solidariedade precisava nos conduzir a reparti-los. A repartir. Casas como a nossa oferecem essa chance. Reparta o que eventualmente você pode dispor, não aquilo que está quebrado, que ninguém mais usa, porque é assim que a pessoa pensa, né? Lembra aquela coisa que está lá no fundo quebrada? Então fulano pediu, doa lá. Para quê? Está quebrada, o que vai doar? Quer doar mesmo? Conserta primeiro e depois doa. Não, chama lá o SEAC, que eles vêm buscar aqui tudo que tem, e a gente nem vai gastar com o carreto, né? Tem gente que faz doação pensando nisso, e não gastar com o carreto, né? Chama o pessoal do centro, é mão de obra grátis, e transporte também, mas nós temos que dar uma destinação para isto. Imagina uma casa que luta com dificuldades como a nossa, que não parou de atender aqueles que a procuram, que precisa se ajustar a exigências e não as questionou. Está fazendo. Com dificuldades, sim, com dificuldades, porque a nossa prioridade não é erguer templos, a nossa prioridade não é fazer construções suntuosas. O recurso que aqui entra é para ajudar o que precisa. Nós não pedimos para erguer nada que seja suntuoso, estamos cumprindo obrigações legais, com as quais concordamos. Por isso estamos atendendo. Agora precisamos da solidariedade de todos, porque os que batem as portas dos núcleos nas vilas precisam do nosso apoio. Os que vão à procura do atendimento da criança, do atendimento da gestante, precisam do nosso apoio. Nós não temos como lhes fechar a porta, dizer que estamos em reforma, e depois que a reforma passar, são estômagos vazios, são pessoas desnudas. Então nós temos o compromisso de ajudar, mas efetivamente ajudar, nos engajarmos, porque doar o que não serve está imprestável. O verdadeiro sentido da caridade é quando dividimos o que temos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é dado o que me sobra. A palavra já não justifica a doação. Está me sobrando. Quer dizer, não está fazendo falta nenhuma. É crescer. Estando rico, então, maiores tentações, ele não faz, né? Por quê? Porque quer acumular cada vez mais. Diz Kardec: a riqueza e o poder
fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico ingressar no reino dos céus. Porque os ricos, os ricos. Na escolha das provas, 266 do Livro dos Espíritos, nós efetivamente devemos ter pensado antes de fazer as opções que hoje estamos usufruindo. Vamos amadurecer para ver aquilo que efetivamente estamos cumprindo daquelas promessas. No íntimo, a resposta está conosco, no íntimo. Para finalizar, então, Emmanuel nos fala sobre o dinheiro, analisando a questão de número 816, esta última que tivemos a chance de repetir aqui. Ele nos manda pensar sobre o uso do dinheiro. Perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na terra surge sempre à feição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda com especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear vírus ou venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo. Considerando, porém, os inconvenientes, as desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar, nesse círculo de incessantes inquietações, a tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. E isto por quê? Se o dinheiro, nas garras da usura, pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra. Por transformar-se a cada minuto naquilo que nós acabamos de destacar aqui, no que esta casa busca fazer em nome de todos. A casa espírita, consciente da sua tarefa no mundo, em ser luz para os espíritos que a procuram, mas também ser o bálsamo nas dores, ela converte qualquer centavo que aqui chega em remédio para o enfermo, em livro para aquele que está em desânimo, em teto para os que vagueiam sem rumo, na gota de leite para o corpo subnutrido das crianças que vêm até nós. Ninguém tema, pois, desse modo, a grave responsabilidade da posse efêmera, mas que toda a propriedade que temos, recebida como empréstimo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, tenhamos consciência disso. A felicidade só é verdadeira quando respira na construção da felicidade dos outros. Tomás Piketty e Emmanuel, assim como Kardec,
nos oferecem muito material para pensar. Jesus nos advertia da necessidade de socorrer aos que sofrem. O retrato da economia mundial mostra que os que sofrem continuam a sofrer e às vezes sofrem até mais do que no passado. No meio de tanta abundância, tantas facilidades, o homem dos nossos dias, o espírito que pediu a oportunidade de uma nova existência, não pode se furtar a bem aproveitá-la. Reflitamos, o pouco que temos pode ser muito para quem nada tem. E se algo nos inspira, que esta inspiração seja o desejo de praticar a verdadeira caridade. Jesus e os bons espíritos torcem pelo nosso êxito.